Problemas na coluna podem garantir o auxílio-doença ou benefício por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. Então vamos falar aqui, os problemas de coluna, na realidade, são uma das maiores causas de concessão de benefícios no INSS. O benefício concedido pelo INSS pode ser um auxílio-doença, quando o segurado pode se recuperar, ou um benefício por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, quando o perito médico do INSS entende que a incapacidade tornou-se aí, portanto, para a vida toda. Mas aqui é importante ter muita atenção. Para que o benefício seja concedido, é necessário que o trabalhador não consiga mais exercer a sua atividade. Isso quer dizer que não basta estar doente. É necessário que a doença impeça esse trabalhador aí. Muito se confunde em relação a doenças, e doenças não dão direito ao benefício, mas sim a incapacidade que é gerada aí, que é ocasionada por esses problemas de saúde. Então vamos falar de algumas doenças incapacitantes que o INSS reconhece, de acordo com o manual de perícias do INSS. Então está descrito no manual médico que os médicos peritos do INSS utilizam. A incapacidade laborativa é a impossibilidade de desempenho das funções específicas de uma atividade, função ou ocupação habitualmente exercida pelo segurado do INSS em consequência de alterações morfofisiológicas provocadas por doença ou acidente. Deverá estar implicitamente incluído no conceito de incapacidade, desde que passível ou indiscutível, no caso concreto, o risco para si ou para terceiros, ou o agravamento da doença, da patologia, sobre a análise que a permanência em atividade possa acarretar. O conceito de incapacidade deve ser analisado quanto ao grau, a duração, a profissão desempenhada, ou seja, o perito médico do INSS deverá levar em considerações a doença, seus sintomas e a profissão do trabalhador para poder definir a existência da incapacidade. São 5 os principais problemas de coluna que podem levar à incapacidade. A hérnia de disco é um dos principais. É uma doença que pode afetar aí a cervical, o pescoço, a lombar aqui abaixo das costas ou torácicas no meio das costas. Os principais sintomas são a queimação, dormência e dor nas costas. É muito comum em trabalhadores que exercem atividade carregando peso sem o equipamento de proteção individual, o EPI, para a correção da postura. Outro problema é a osteofitose. Trata-se de doença que provoca pequenas expansões ósseas. É o famoso bico de papagaio. Muito comum aí em surgir em pessoas que trabalham postura errada. Normalmente é o caso de quem passa o dia todo com a coluna inclinada, por exemplo. Seus principais sintomas são dor forte, limitação de movimentos, formigamento e perda de força da sensibilidade e dos reflexos. Vamos falar sobre a discopatia degenerativa, outro problema de coluna muito grave. Nossa coluna é formada por vértebras e discos intervertebrais. A discopatia degenerativa causa o desgaste desses discos, fazendo com que as vértebras se choquem. Também é comum em pessoas que trabalham sentadas e que precisam inclinar o corpo para frente, como motoristas de caminhão, secretárias e dentistas. Outro problema é a protusão discal. Também se trata de doença que atinge os discos intervertebrais, causando pressão sobre os nervos e levando ao surgimento de sintomas como dor, desconforto e dificuldade para se movimentar. Os principais sintomas são dor, diminuição da sensibilidade, formigamento e perda da força. Também conhecida, vamos falar aqui sobre a cervicalgia, o famoso torcicolo. Apesar de se considerar inofensivo inicialmente, em períodos
de crise pode causar intensas dores. É muito comum em pessoas que trabalham no computador na mesma posição por longo período ou com braços elevados, por exemplo, aí, cabeleireiros, garçons. Pessoal, quando começo a receber o benefício aí com relação ao problema de coluna? Poderia até mesmo ser colocado aí para outros tipos de problema, mas estamos falando hoje aqui exclusivamente sobre os problemas de coluna. Para receber o benefício do INSS, o trabalhador deverá passar por uma perícia médica. Essa perícia tem como objetivo constatar a doença, sua extensão e se o trabalhador realmente está incapacitado para o seu trabalho. Os problemas na coluna devem ser avaliados por especialistas na área, mas, infelizmente, nem sempre o INSS tem um profissional especializado nessa área. Caso o perito do INSS constate a situação de incapacidade, o benefício poderá ser pago. Mas atenção, para receber o auxílio-doença ou mesmo o benefício por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, o segurado, além de se encontrar incapacitado para o trabalho, deve cumprir a carência, que é o tempo mínimo aí de 12 meses. Se você tiver o problema de saúde antes de cumprir os 12 meses, você não tem acesso, não tem direito ao benefício. Então, portanto, você tem que ter pelo menos um ano de INSS pago. Se o INSS negar o seu benefício, foi indeferido durante a perícia aí, você não conseguir. Em sendo negado o pedido de auxílio-doença, lembrando que ninguém tem acesso à aposentadoria por invalidez, primeiro se passa pelo auxílio-doença, o médico é que vai decidir se é auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Então, sendo negado o seu pedido de auxílio-doença, o segurado vai ter duas alternativas. Apresentar um recurso no INSS, que será encaminhado à junta de recursos, ou, o que hoje é mais viável, ingressar com uma ação na Justiça Federal. Via de regra hoje, principalmente no momento que nós estamos vivendo, mas não só de agora, sempre foi assim, aconselha-se que procure a Justiça. Primeiro, quando você procura a junta de recursos do INSS, é quando você tem documentos novos a apresentar. Em geral, se você passou por uma perícia médica, você tem apenas aqueles documentos médicos, você vai entrar com os mesmos documentos fazendo um recurso, sendo que o médico perito já justificou que você não tem a incapacidade para o trabalho, você vai ter mais de 50% de chance aí de ter o seu pedido negado mais uma vez, sem contar a longa espera, hoje aí em torno de 10 meses para que se tenha uma solução dentro ali de recursos no INSS, sendo que mais de 120 mil desses recursos estão totalmente parados, havendo a promessa que retornem-se aí apenas lá pelo mês de março de 2020, mas não se tem certeza. Eu já vi pessoas aguardarem até quase 2 anos para ter uma resposta. Não é que a justiça seja mais rápida, mas o que acontece? Quando você ingressa com um pedido na justiça, teve o seu pedido negado pelo INSS, as suas chances são bem maiores. Vamos colocar ali que quase 80%, digo, se você realmente estiver incapacitado para o trabalho. O grande erro da maioria das pessoas é acreditar que tem um problema de saúde, aí elas não seguem as orientações do seu advogado, levam documentação desnecessária, falam durante a perícia, onde deve ser falado apenas o que o médico pergunta. Esse médico consegue levar você à indução do erro e supõe-se que você já teve o problema antes de ter os 12 meses de contribuição, você perde o total direito de ter acesso ao benefício do INSS nesse caso de doença em si. É o que chamamos de doença pré-existente, já tinha doença antes de começar a pagar o INSS, antes de cumprir o período de carência. Então, muita atenção, muito cuidado com a sua documentação. Procure a orientação do advogado antes de ir mesmo à perícia administrativa do INSS. Lembrando sempre, valorize os profissionais. As pessoas veem, mas eu vou ter que precisar de um advogado? Não é essa a questão. Nós não estamos preparados, cada um trabalha na sua área, nós não temos um preparo, não temos a obrigação de saber. É por isso que existem profissionais que são preparados para aquilo, sabem do assunto. Então peça ajuda às pessoas certas. Como eu disse, não é que é mais rápido o processo na justiça, mas o seu processo, se você tiver a documentação correta, tiver a orientação do advogado, tiver cumprido a carência, tiver o direito, você tem 80% de chance, vamos colocar assim. Por que eu não coloco 100%? Porque você depende ainda
da perícia médica. A perícia médica ele não é o único fato utilizado ali para dar direito, para dar acesso ao benefício dentro da justiça. Mesmo que a perícia for ruim, que o médico falar que você pode trabalhar, se a sua documentação for boa, o juiz pode considerar que você tem acesso a um benefício mesmo a perícia dizendo que não, porque é a importância aí do seu documento bom para que seu advogado possa trabalhar em cima. Então aquelas pessoas que entram com documentos fracos, não têm o laudo afirmando o tempo, muitas pessoas se enganam. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Você que ficou até agora, já deixou o like, compartilhou, já é inscrito aqui no canal, a dica é a seguinte: cuidado com o tempo indeterminado. Os médicos não têm bola de cristal para saber quanto tempo você precisa de benefício. Então, portanto, hoje é legal aí você colocar um tempo que você precisa de afastamento. Se 6 meses, 1 ano ou 2 anos, ou se vai estar encaminhado aí para uma cirurgia, qual o tempo de espera para que você receba esse tempo de benefício. Se for o caso de uma doença permanente que não tem cura, que não tem nem cirurgia, que a cirurgia apenas vai causar uma melhora, mas você vai continuar incapacitado para aquela atividade de trabalho, que se coloque ali que você não tem condições para realizar nenhuma atividade de trabalho, que está totalmente incapaz. Mesmo com esses documentos em mãos, o INSS hoje, a parte administrativa, tem negado benefícios, mas na justiça você vai ter um documento forte, com o tempo, falando o tempo ali que você precisa de afastamento, e vai ter, como eu disse, mais do que 50% de chance de conseguir. Porque além da documentação, a justiça considera o seguinte: você não procurou a justiça por brincadeira, ninguém está aqui brincando, é uma coisa séria. Tem algumas pessoas que falam, olha, está demorando. Isso não depende do advogado, depende do movimento da justiça, depende da quantidade de processos daquele fórum que você entrou, fórum federal. Então, portanto, olha, está demorando muito, eu quero tirar o processo. Aqui não é uma brincadeira, a coisa é séria. Você ingressou com uma ação na justiça, basta, por exemplo, você quiser tentar juntar um documento seu pessoal, você mesmo escreveu uma carta para juntar no seu processo, falando que não quer mais aquele processo, o juiz nem vai dar bola, porque você deu uma procuração. Na realidade, o que acontece é que você confia ao advogado ali os poderes e o juiz confia no seu advogado. É uma pessoa que tem a orientação, tem a condição de estar levando a sua história. Na realidade, o advogado é o caminho entre você e a justiça. Então, senta, conversa direitinho para que você saiba, não é que a justiça é mais rápida, mas se você tiver a documentação correta, pode garantir um benefício para você de forma com mais certeza do que o INSS. Primeiro, o INSS, hoje, na atual condição, não tem como julgar nada. Tudo está sendo feito aí nas coxas, às pressas, porque se exige produção, os funcionários estão esgotados, sem condição de trabalho. Segundo, que a justiça sempre tem como prioridade a pessoa que pediu. Sempre vai dar para a pessoa ali, vai dar prioridade. Para a pessoa perder um processo na justiça é porque ela não tem direito mesmo. A documentação não foi conclusiva, a perícia foi ruim, não tem como o advogado se apegar. Mesmo assim, o advogado faz recurso, pede para que seja anulada aquela sentença. A grande maioria dos processos com documentação ruim, nós perdemos em primeira instância. Apela-se para um tribunal superior, consegue-se às vezes um benefício temporário para que a pessoa continue tendo direito, outras vezes consegue-se a anulação da perícia médica para ter a oportunidade de fazer uma segunda perícia. As pessoas não veem o trabalho que isso dá, é bem complicado mesmo. Então, portanto, siga as orientações. As pessoas, mas eu posso levar isso, leve aquilo. Olha, leve apenas o que o seu advogado separar, o que o profissional separar, evite ali contato com o médico, responda apenas, limite-se ali a responder as perguntas. Para você que ficou até agora no vídeo, eu vou te dar uma chave aqui, uma dica. Você é avaliado a partir do momento que você abre a porta, a partir do momento que você entra no consultório médico. Conforme você está andando, não adianta encenar, não adianta simular. Abriu a boca, sentou, caminhou, ele já tem tudo ali, tudo. Não adianta ir mal vestido, não adianta disfarçar. O médico conversou com você, ele é treinado, ele já vai passar não é apenas a sua documentação. Na perícia médica é levado em consideração também o seu grau de instrução, a sua condição social, a sua onde você mora, a sua facilidade ali de comunicação. Às vezes uma pessoa chega
Eu sei que não é função do médico perito, mas ela chega comunicativa, automaticamente o médico perito dá para ela 2 ou 3 atividades ali e fala, essa pessoa está incapaz para o trabalho ali, ela está doente para isso, para aquilo, mas ela pode ser um ótimo comunicador, um ótimo atendente, um ótimo segurança, um ótimo zelador de prédio, pode trabalhar como faxineiro, como secretário, ou seja, muito cuidado, apresente a sua documentação médica, diferente do INSS, que as pessoas dizem que os médicos nem olham a documentação, o médico perito, principalmente na Justiça Federal, onde é tudo filmado, ele vai ler toda a sua documentação e vai apresentar a sua justificativa. Em geral, são pessoas até mesmo da área, por exemplo, se for um problema de coluna, você vai ser atendido por um ortopedista, né? Se for um problema de visão, por um oftalmologista, se for um problema de pressão arterial, problema cardíaco ali, por um cardiologista, ou seja, não tem como escapar na perícia da Justiça Federal, ela é conclusiva, então se você tiver realmente uma documentação, realmente estiver incapacitado, você consegue sim na Justiça, as chances são muito maiores do que dentro do próprio INSS. E os problemas de coluna, algumas pessoas ainda duvidam, mas existe sim a possibilidade de um benefício por incapacidade permanente à aposentadoria por invalidez, e a grande maioria, hoje, dentro da Justiça, nós temos conseguido o auxílio-doença, o benefício por incapacidade temporário, onde a pessoa tem o direito de fazer prorrogações e pode ser encaminhado no futuro aí, pode ser levado ao entendimento de uma aposentadoria por invalidez. Ou seja, é o retorno ao seu direito da sua atividade aí. A pessoa passa então a voltar a ter direito no INSS. Então, procure orientação. Você pode sim, com um problema de coluna, ter acesso aos benefícios da Previdência Social. Aqui nós temos vários processos no interior paulista que têm conseguido êxito, mas procure a orientação correta. Um forte abraço, meu muito obrigado pela sua presença, eu espero ter ajudado você, que infelizmente aí tem um problema de coluna. Eu tenho problemas de coluna, tanto que deixei de exercer uma atividade que eu gostava muito, que eu precisava carregar peso, hoje eu faço bem menos, porque como trabalhador eu tenho que trabalhar além do meu trabalho ali. Então, nos fins de semana, eu exerço algumas atividades extra para tirar uma grana. Eu, infelizmente, tive que parar com essas atividades, porque eu sofro muito com as dores nas costas. Mas segue a vida. É uma coisa que não tem cura. A atividade física ajuda muito para que a gente sinta menos dor, mas as dores são constantes e reclamar não vai resolver o meu problema. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.